Fala aí, Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre os FII Agro, classe de investimento que vem chamando muita atenção nos últimos meses. Tem muito investidor olhando para esses fundos do agronegócio, vendo bom potencial de crescimento e de retorno, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre eles. Qual é a grande diferença dos FII Agro para os fundos imobiliários, porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E também 3 opções de investimento em FII Agros para esse momento, tá? Então, vídeo bem completo para te ajudar aí na sua caminhada, para você que quer investir em terras agrícolas, também receber dividendos todos os meses. Mas antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Conteúdo novo toda semana aqui para te ajudar na sua vida rumo à liberdade financeira, que é o objetivo e o foco de todos nós. Beleza? Então vamos lá. Fundos imobiliários e FII Agros. Qual é a grande diferença? O próprio nome já é muito explicativo, né? Os FII Agro investem diretamente ali no agronegócio. Só que qual é a grande questão dos FII Agro? Muita gente acha que é um investimento direto nas terras, nas fazendas, mas não é. Os FII Agro são espécie de fundos de papel, só que voltados para o agronegócio. Então os FII Agro, na sua essência, investe em CRAs ou CRAs, que, diferentemente dos CRIs ou CRIs dos fundos imobiliários, são certificados de recebíveis dos agronegócios. A grande diferença é essa, que os certificados são para o agronegócio, ou seja, na prática, os FII Agro, eles emprestam grana para que o agronegócio aconteça no nosso país. E é um tipo de investimento que é diferente dos fundos imobiliários. Muita gente pensa que os FII Agro estão dentro dos fundos imobiliários, mas não estão. Porém, os FII Agro, eles possuem na sua legislação, na sua lei, coisas muito, mas muito próximas. Então, os FII Agro se inspiraram nos fundos imobiliários para se constituírem. E assim, a gente tem um investimento que é muito próximo do mercado de fundos imobiliários hoje, possibilitando até que quem tem um conhecimento já no mercado de FIIs já consiga se aventurar tranquilamente nesse mercado de FII Agro e ter também bons retornos. Quais são os grandes pontos que eu quero destacar desse mercado a um primeiro momento? Primeiro de tudo é o tempo desse mercado, tá? Então a gente tem aí um mercado ainda muito novo, um mercado que tem mais ou menos aí 24 meses atuando na Bolsa de Valores, então a gente tem ativos ainda em fase de maturação. Por isso que eu quero que você tenha muito cuidado na hora de você escolher os seus FII Agros, para você não pegar nada muito recente, nada muito novo que ainda não se provou em mercado. Agora eu vou te mostrar aqui na prática 3 exemplares de FII Agro que eu olho com muito carinho. Não é nenhum tipo de recomendação de compra, mas que eu já vejo com ótimos olhos pelos motivos que eu vou citar aqui para vocês. E para a gente começar aqui, o primeiro FII Agro que eu vou pesquisar é o KNCA11, FII Agro da Kinea, tá? Então, é uma gestora já bem conhecida e renomada no mercado de fundos imobiliários, que tem hoje um dos principais FII Agros da Bolsa de Valores. Um FII Agro que tem um patrimônio de 1,4 bi, já se configura entre um dos maiores aqui da Bolsa de Valores nesse ramo de FII Agro. É um FII Agro que está com PVP aqui de 1,05, então está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Entrega aqui mais ou menos 1% de dividendos ao mês, né? Mais ou menos R$106 aqui o preço dele. Mercado entregou aqui no último rendimento R$1,08. Então é um resultado muito próximo, né, com o que a gente tem de fundo imobiliário de papel. Então, como eu estava falando no início do vídeo, lá nos fundos de papel a gente tem os CRIs, aqui a gente tem os CRAs, tá? E é algo muito parecido realmente. Então a nossa análise como investidor também tem que ser muito próxima. Uma das coisas que eu sempre aponto é a questão do preço em um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de papel, só que do setor agrícola. A gente vai fazer o mesmo exercício. Nessa questão do PVP tá acima aqui de 1, já é um fator que me faz querer olhar para outros fundos imobiliários de papel do agro, né? Mas é um fundo imobiliário muito bom, que tem uma gestão já consolidada em mercado, né? A Kinea, que é uma gestora, que é um braço do Grupo Itaú, que tem outros fundos imobiliários como KNRI, KNCR, que já tem muito tempo em mercado e vem se mostrando
bem resiliente aí dentro desse mercado. Nos últimos 12 meses, esse foi um Fiagro que entregou aqui, ó, 14,94%, que é um rendimento bem interessante, bem próximo ali dos fundos imobiliários de papel realmente. E teve até uma pequena queda aqui nos seus dividendos, chegou a pagar aqui, ó, R$1,40, R$1,45 de dividendo por cota, o que é bem interessante. Aqui, se a gente abrir o relatório gerencial dele, vocês vão perceber que é um relatório muito parecido com relatório de fundos imobiliários, tá? Então dá para confundir mesmo, apesar de ser um outro tipo de investimento, é muito próximo, as regras são muito parecidas, as ideias são muito parecidas, só que é voltado para o setor do agronegócio, tá? Então aqui a gente tem algumas informações bem interessantes, a distribuição geográfica aqui de onde está os CRAs desse Fiagro, né? Quais são os setores de atuação? Então, a gente tem aqui grãos e algodão, celulose, fruticultura, distribuição de insumos, proteína animal, açúcar e etanol, né? Então a gente tem muita coisa aqui voltada para o setor do agronegócio. Qual é o indexador que estão essas dívidas imobiliárias? Aqui está principalmente o CDI, mas tem um pouquinho também de inflação. Então é algo bem parecido com o que a gente tem de fundo imobiliário de papel. Esse KNCA, para mim, é sem sombra de dúvidas um dos principais do setor. Então ele tem dívidas aqui para empresas bem grandes, como a gente tem aqui a Raizen, a gente tem a Klabin, de celulose. Então a gente tem muita coisa bem interessante. Lógico, um ponto de atenção que eu deixo para ele nesse momento, pelo menos que eu estou gravando o vídeo, é a questão do preço. Mas fora isso, pela gestão, pelo tamanho de patrimônio, eu deixaria o KNCA como uma das principais opções realmente para se pensar em investir em Fiagro, tá? Eu deixaria em relação ao preço um ponto aí de atenção. O segundo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, o RZAG11, tá? Risa Agro, Fiagro da Risa, também é uma gestora que tem um fundo imobiliário, que é o RZTR11, certo? Então eles também atuam no mercado de fundos imobiliários. Qual é a grande diferença? A gente já pode olhar aqui o preço, né, para o que a gente viu anteriormente. Esse daqui já está na faixa de mais ou menos R$10. Então é um preço que pode ser muito atrativo para muitos investidores que querem só dar o seu primeiro passo em Fiagro. Tá com PVP interessante, abaixo do seu valor patrimonial, distribui um dividendo bem bom, 1,25, no último mês aqui 12 centavos de dividendos, né? Então é um Fiagro que distribui aqui, ó, nos 12 últimos meses 16%. Ele tem um patrimônio menor, né, na faixa aqui dos 647 milhões de reais, mas também é um Fiagro que eu considero bem interessante, que está crescendo também ao longo do tempo. Eu já acompanho não só o RZTR, mas esse Fiagro aqui também já há um bom tempo. Eu gosto do que a gestão vem fazendo em ambos os ativos, né? E vejo com bons olhos realmente o que está acontecendo aqui dentro do RZAG também, né? Ele tem um todo 25 ativos, todos indexados ao CDI, tá? Então ele está aqui bem indexado ao CDI. Tem atualmente 40 mil investidores, que é uma quantidade bem interessante já para os Fiagro, tá? Porque é um segmento que está iniciando no mercado, então é interessante a gente olhar os Fiagro nesse sentido. Diversificação geográfica bem interessante também, né? Então eles mostram aqui quais são os 25 ativos. Então, assim, esse é um Fiagro para aquelas pessoas que querem começar com menos dinheiro. O KNCA que eu mostrei primeiramente é aquele já acima dos R$100, já tem um patrimônio mais robusto, mas quem quer começar com menos dinheiro, o RZAG pode ser uma boa opção, traz um bom retorno em dividendos também, tá? Então é uma ótima opção aqui em mercado. E a terceira e última opção é o VGIA11, um outro Fiagro também muito parecido com o RZAG11, um patrimônio muito próximo, de menos de 700 milhões de reais. Tá com PVP um pouquinho esticado, 1,03, só que ele distribui um dividendo bem interessante, tá? Então, dos três, é o que distribuiu o maior dividendo no último mês aí, 1,43%, também naquele mesmo patamar ali de menos de R$10, tá? Então, é um outro fundo imobiliário bem interessante, e esse aqui, inclusive, traz até um rendimento maior do que os outros. Trouxe aqui, ó, 18,71% nos últimos 12 meses. É isso mesmo, quase 20% em 12 meses. É muito dividendo, tá? É muito dividendo para um Fiagro. E aqui eles, no relatório gerencial, mostra um pouco aqui de como é que tá os ativos desse Fiagro, a distribuição geográfica, que é importante a gente entender, como é que tá a questão aqui da carteira, né, do CRA, e aqui ele traz, ó, que a taxa de retorno não é só o CDI, mas CDI mais uma taxa, né? CDI mais 5,6% ao ano, com a taxa de duração dessas dívidas de mais ou menos 2,2 anos. Então, ele tende a trazer um bom dividendo ainda por um bom tempo.
na faixa dos R$10 para quem gosta de estar mais exposto aí a um pouco mais de risco. É um Fiagro bem interessante nesse sentido. O VGIA11 é a terceira opção que eu deixo aqui para vocês. Então, só nesse vídeo, expliquei um pouco desse mercado de Fiagro, um mercado mais novo, mas é um mercado que tem muita expansão ainda, um mercado muito semelhante a fundo imobiliário. É a maneira de você investir em agronegócio no nosso país. Faz total sentido, porque a gente sabe que 1/3 do PIB brasileiro vem do agro, então o agro é uma máquina realmente de fazer dinheiro. Se você quer estar exposto ao mundo do agronegócio, o Fiagro é uma ótima opção para você. 3 opções aqui para você, mas antes de encerrar esse vídeo, eu tenho mais um convite a te fazer. Se você está dando os seus primeiros passos aí no mundo dos investimentos e quer aprender a técnica correta para fazer o seu dinheiro trabalhar no seu lugar, receber seus dividendos todos os meses, quero te convidar para uma aula gratuita, na qual eu te mostro o método Snowball, método qual eu já emprego há muitos anos na minha vida e o que me faz hoje receber mais de R$4.000 de dividendos por mês, certo? Então, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, assista essa aula antes que ela saia do ar, beleza? Então, por lá, vou te passar tudo realmente que você precisa para dar os seus primeiros passos e atingir a sua liberdade financeira. Então, esse foi nosso vídeo de Fiagro. Até o próximo conteúdo. Deixa aí seu comentário também, o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até logo.